Autoridades, sejam bem-vindos a mais um programa Real USA Connection, o segmento do meu canal no qual eu trago informações, notícias e dados sobre o mercado imobiliário e de construção aqui dos Estados Unidos. E hoje eu vou falar sobre um tipo de projeto de investimento, na verdade dois tipos de projetos de investimentos que tem sido muito procurado por pessoas que querem investir agora aqui nos Estados Unidos, que são o Triple Net e o Multifamily Building, que são basicamente investimentos imobiliários cujo objetivo é a geração de renda. Antes de começar, eu quero fazer uma pequena contextualização, né? Apesar de eu não ter esses dados quantitativos, a gente tem sentido, e quando eu falo a gente, eu digo nós e os corretores parceiros com quem a gente trabalha, aqui nos Estados Unidos uma volta por procura de opções de investimentos, como aconteceu entre 2008 e 2014. Depois, com a alta do dólar, isso caiu bastante, como eu já expliquei em outros vídeos, e agora eles voltaram. Por que isso está acontecendo? Por dois motivos muito simples. A economia dos Estados Unidos está muito mais forte que a brasileira, né? Então a gente está crescendo com o PIB aqui acima de 1,5%, e as projeções são que continue assim pelo menos até 2022. Ao mesmo tempo que no Brasil, devido à crise econômica, o Banco Central tem reduzido as taxas de juros. Então os investimentos estão saindo do Brasil e vindo para cá. Acabou, então, dessa forma, o jogo fácil no Brasil para quem deixava o dinheiro parado numa aplicação e ele simplesmente rendia juros, né? Em 2016, eu cheguei a ver títulos públicos negociados lá no Tesouro Direto sendo vendidos aí com taxa de juros de 18% ao ano, entre 16 e 18. Não fazia o menor sentido para ninguém investir em qualquer outra coisa que não fosse isso, onde você ganhava 18% sem correr praticamente risco nenhum. Porém, depois da mudança do presidente do Banco Central, essa taxa de juros caiu para 6%, então hoje está muito mais difícil, né? Quando a gente pega esse 6% de rentabilidade, tira 5%, tira o imposto, que aí vai entre 22,5% e 15%, já estou pegando a menor alíquota, que é do prazo mais longo, esse rendimento cai para cerca de 5%, e quando a gente tira a inflação ainda, esse rendimento fica até abaixo de 1% ao ano líquido e real, ou seja, descontado os impostos e descontado o poder ou a perda do poder de compra causado pela inflação. Então isso fez com que o fluxo de dólar saísse do Brasil ou dos demais países e voltasse para os Estados Unidos, porque lá o Fed está aumentando, ou aqui o Fed está aumentando a taxa de juros. Então o dólar chegou a bater aí nos últimos dias até na casa de 3,40 e poucos. Então isso é um fator bem negativo por um certo ponto para quem quer trazer o dinheiro para cá, porque traz menos reais, menos dólares com a mesma quantidade de real. Porém é positivo também, porque se a economia brasileira está ruim, a americana tá crescendo e o dólar também acompanha essa valorização, mesmo sem fazer investimentos, só o fato de estar dolarizado já ajuda bastante nas rentabilidades. Então por isso que os investidores estão procurando bastante coisa aqui na terra do tio Sam. Porém, a gente vê também claramente uma diferença entre o grupo de pessoas que veio entre 2008 e 2014 e o grupo de pessoas que está vindo agora. Porque agora as pessoas não estão mais buscando simplesmente um imóvel, como foi o boom imobiliário que teve aqui em Miami dos estrangeiros nesse período. Como Miami hoje está sobreconstruída, tem mais imóveis do que a demanda absorve, os preços não estão aumentando, muito pelo contrário, está sendo o momento das pessoas que querem vir para cá investir, fazerem boas negociações. Então esse é o lado positivo disso, mas as pessoas estão vindo agora buscar empreendimentos, projetos que gerem renda, que é aí que vai entrar o Triple Net e os Multifamilies que eu vou falar para vocês. Eu vou começar com o Triple Net, que é uma modalidade de aluguel na qual o inquilino do imóvel, ou seja, quem vai passar a utilizá-lo, se responsabiliza por pagar os impostos de propriedade, que são os IPTUs, o equivalente ao IPTU no Brasil, o seguro dessa propriedade e os custos de manutenção. E é por isso que o aluguel que se cobra ele é líquido, por isso que fala triple net, porque ele é net. Net em inglês significa líquido, líquido de imposto, líquido de manutenção e líquido de seguros.
Esse não é o padrão, ele é específico para alguns tipos de propriedade. Mas apesar disso ter se tornado uma moda, e sempre que existe moda, é preciso prestar atenção com algumas coisas. Primeiro, esses contratos triple nets, normalmente eles têm um prazo longo, de 10 a 15 anos. Por isso, deve-se entender quem é o locatário. A pessoa que vai ficar utilizando esse imóvel tem capacidade de pagamento para esse prazo de contrato. É estimado que essa pessoa fique ali por bastante tempo. Então esse é um ponto. O segundo ponto, quem é o fiador, né? Além de quem vai ocupar o imóvel, quem é que garante por essa pessoa em caso dela não pagar o aluguel? Quem é que vai pagar esse aluguel para você? E o terceiro ponto é quanto tempo falta para acabar o contrato desse prédio que você vai comprar ou desse imóvel que você vai comprar. Então, imagina que o contrato pode ser de 10, 15, até 20 anos, eu já vi, mas você está comprando nos últimos 2 anos. E se daqui 2 anos esse locatário não renova o contrato? Isso é um risco que tem que se olhar. Logicamente que quanto menor for esse risco para o dono do imóvel, ou seja, a pessoa que fizer o investimento, talvez você, como é que é menor esse risco? Com um bom fiador, com um bom locatário e com prazo de contrato ainda longo a ser maturado, menor vai ser a taxa de retorno. Então existem muitos triple nets com a taxa de retorno baixa, e quando você vai ler o prospecto ali de quem é que está ocupando, é uma baita rede totalmente sólida, que o risco de inadimplência é muito baixo e o contrato é novo. Então é um contrato de 10 ou 15 ou 20 anos, mas que está no começo do contrato. Então esses são fatores que reduzem o risco do investidor. Né? Então por isso que quando se fala em triple net, ele pode existir para qualquer empresa pode fazer um contrato triple net, porém aquelas que os investidores têm buscado são as que têm tipo CVS, Walgreens, grandes redes de fast food ou até de supermercado como o Walmart, enfim. Nesse caso, como o franqueador é o fiador do franqueado, ou seja, se o franqueado não pagar o aluguel, esse cara aqui vai garantir esse aluguel, o risco se torna baixo, porque mesmo que esse cara quebre, esse aqui pode entrar lá e operar aquela filial, vamos dizer assim, aquela franquia, e ao mesmo tempo ele vai continuar pagando os impostos. Então ele é um risco reduzido, mas não impossível, porque a gente pode pensar no pior cenário possível também. O que é uma briga judicial com um contratinho qualquer ali pro Walgreens? É nada. Então ele pode simplesmente, o cara não pagou, não quero mais essa unidade, não vou pagar também, e vai brigar na justiça para receber o aluguel. Então existe risco, o que não existe são investimentos sem risco. Então tenha em mente que o risco é sempre iminente. Alto ou baixo, o risco existe. E sobre o retorno desses projetos, eles precisam ser avaliados de uma forma um pouco diferente do que normalmente se faz. Como o prédio já existe e já está alocado, é também existente uma renda de aluguel. O aluguel já está lá, você está entrando depois, não foi você que botou o preço no aluguel. Provavelmente quem botou o preço no aluguel foi o Starbucks lá, por exemplo, que ocupou aquele lugar. Eu quero um imóvel assim, para o qual eu vou pagar X de aluguel. Então ele determinou quanto ele ia pagar de aluguel. Vamos supor que esse aluguel seja de $100 mil por ano. A única forma de você melhorar o seu retorno é reduzindo o preço de compra do imóvel, porque a sua receita está dada. Você não vai conseguir aumentar esse aluguel, porque você não pode despejar ele, porque é um contrato que não pode ser quebrado, sem multas, e você não pode simplesmente falar, Starbucks, eu não quero mais 100, eu quero 120. Então você não pode mexer na receita, você só pode mexer no preço do ativo. Então se você adquirir esse imóvel por 1 milhão, logicamente o seu retorno vai ser de 10% ao ano. 100 mil em cima de 1 milhão, 10% ao ano. Agora, se você adquirir esse imóvel por 2 milhões, o seu retorno vai ser metade, vai ser 5%. 100 mil em cima de 2 milhões, 5%, e assim sucessivamente. Ou seja, tem que negociar o preço e não o aluguel, porque isso não vai conseguir ser colocado. Para aluguéis, para grandes empresas, no começo do contrato e numa área boa, o triple net está aí entre 3,5% e 5%. 3,5% a 5,5%. Qualquer valor acima disso, ou o aluguel está perto do final, ou talvez a área não seja tão boa, ou talvez o locatário
não é tão bom assim. Essa taxa de retorno que se fala, de 3,5%, 5%, aqui nos Estados Unidos, no jargão do mercado financeiro, se fala, na verdade, que é o cap rate. Qual que é o cap rate? O cap rate nada mais é de quanto que é o seu retorno em cima do investimento que você fez. Então essa tem sido uma opção escolhida por muitos investidores, pois com a responsabilidade da manutenção do inquilino é quase que uma renda passiva, ou seja, a pessoa compra o imóvel e, entre aspas, não se preocupa com mais nada. Apesar dele ter que se preocupar sim, porque é um ativo que é dele, tipo, se entupir o encanamento, faltar luz, ter algum problema, a manutenção é do inquilino e não do dono do imóvel. Já os prédios multifamily estão em outra categoria de investimento. O triple net é comercial e os multifamilies são residenciais. E por eles apresentarem talvez um pouquinho mais de risco, o investidor exige maior retorno também. Mas esse risco que ele tem a mais, ele é também questionável, pode ser, enfim, cada um entende de uma forma. Mas nunca vai ter um negócio como no Brasil de 12, 15, 18% ao ano de retorno. Mais retorno aqui nos Estados Unidos dificilmente é uma taxa de retorno de 2 dígitos. Ela vai sempre bater perto de 10, mas é muito difícil quando é acima de 10. Se é acima de 10, é porque o imóvel é ruim, ou tem uma manutenção para fazer, ou causa outros tipos de custos, enfim. De qualquer forma, os multifamilies são prédios voltados para a locação das unidades. A sua principal característica é que as unidades não são, via de regra, individualizadas na escritura, ou seja, não existe uma escritura para cada residência que está nesse prédio. Existe o terreno, o prédio construído e a nomenclatura de que ali existem 10, 15, 20 unidades, mas não existe uma individualização. Quando isso acontece, a gente chama que aquilo é um apartment building, um prédio de apartamentos. Quando é individualizado, nós dizemos que aquilo é um condo, é um condominium, como é no Brasil, onde existe uma associação e cada unidade é detida por um dono diferente. Assim, nos casos dos multifamilies, normalmente uma pessoa, uma entidade, uma pessoa jurídica, é dona do prédio e aluga cada uma das suas unidades. Vamos pensar no shopping center, né? Shopping center, normalmente, a administradora do shopping, ou o empreendedor, o investidor, é dono do shopping e as unidades ali não estão individualizadas, elas só estão numeradas e as pessoas ocupam aquilo ali através do aluguel. Porém, ao contrário do triple net, os contratos residenciais normalmente são brutos, ou seja, o proprietário do imóvel é responsável pelo imposto, pelo seguro, pela manutenção e por todos os outros problemas ou despesas que possam aparecer no meio do caminho. A única coisa que vai para o inquilino, dependendo do contrato, é a luz e às vezes a água, quando as unidades têm medidores individuais, senão isso é do proprietário também. O lado positivo dos multifamilies é que, tendo mais inquilinos, o risco do fluxo de caixa é menor. Reduz bastante, porque se sair um inquilino, ele tem todos os outros. No caso do triple net, tem um inquilino. Se aquele cara sair, se acabar o contrato, 100% da renda dele acaba junto. Então, se a pessoa escolher o local certo e o público certo com quem que ela vai trabalhar e o aluguel estiver dentro de um padrão de mercado, se sair uma pessoa, logo com a reforma do apartamento ou com a devida manutenção que talvez possa existir porque saiu alguém e entrou alguém novo, outra pessoa já pode entrar e repor esse aluguel que acabou. Ao mesmo tempo, a inadimplência, ou seja, se alguém não pagar o aluguel, 1 ou 2, enfim, ela não terá um impacto tão grande, lógico, como quando você tem um imóvel com apenas um inquilino. Se aquele cara não pagar, 100% da sua renda cai. O lado negativo é que, enquanto landlord ou senhorio ou dono do imóvel responsável por aquele imóvel, é sua responsabilidade de fazer a manutenção e deixar ele em condições habitáveis para os seus inquilinos. Ou seja, qualquer coisa que aconteça no prédio, eles vão pegar o telefone e vão te ligar. Tá tendo vazamento, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Então o que as pessoas fazem normalmente, quando investem nesse tipo de produto, é contratar uma empresa responsável por administrar esse projeto para eles, esse empreendimento para eles, justamente porque os investidores estão em outro país, por exemplo, no Brasil.
Os dois tipos de investimento, tanto triple net quanto multifamily, eles são bem vistos para quem procura uma renda em dólar. Qual que é o melhor deles? Depende da percepção de risco de cada um. Tem pessoas que preferem ter um inquilino bom do que 20 questionáveis, ou 30 questionáveis, ou 40 questionáveis. Mas de qualquer forma, enquanto no triple net o lado positivo dele é ter um bom fiador, o contrato tem um prazo de vencimento e nunca se sabe se a pessoa vai renovar ou não. O imóvel sem renda, e se a pessoa sair e o imóvel não tiver renda a mais, o valor dele vai cair significativamente, porque qualquer um vai comprar aquele imóvel, sendo imóvel comercial, pela renda que ele gera. Se naquele momento ele não tiver renda, vai ser muito ruim. Já o multifamily, ele tem o ônus da manutenção. Porém, o risco de reposição do inquilino é muito menor. É muito mais fácil achar alguém para alugar um imóvel residencial na localização certa e no preço certo, do que achar uma empresa para para alocar um imóvel comercial. Por um motivo muito simples, isso é a opinião do Daniel. Todo mundo precisa dormir em algum lugar e a empresa não precisa abrir uma filial nova. Ela vai abrir se for bom para ela. Então, dormir e ter um lugar para morar é necessidade de todos. Ter uma filial ou uma unidade a mais para uma empresa não é. Então isso é o que eu teria para falar hoje, autoridades, sobre triple net e multifamily buildings. São boas opções de investimentos, não são a solução para todos os problemas. Cuidem com o modismo e qualquer investimento que vocês façam, estudem e tenham certeza que aquela é a melhor opção para vocês. Até mais!